Mas essa aqui, Moraes é citado como herói entre os 25 mais influentes do mundo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito como uma das 25 pessoas mais influentes do mundo pelo jornal britânico Financial Times. O ministro foi incluído na categoria de heróis do ano pelos feitos à democracia e à justiça brasileira. A lista foi divulgada nesta sexta-feira. Aí tá aqui. A disposição de Moraes em confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas fortaleceu o entendimento coletivo no Brasil de que a Constituição não é mera formalidade. Contudo, a crescente centralidade de suas decisões, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais ressaltam uma tensão entre firmeza e excesso, escreveu o jornal. Então tá aqui. O que acontece, minha gente? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou advogada, tal, eu sempre falo muito de democracia, é um assunto que eu sou chata, sou bem disco riscado com isso. Mas é o seguinte, mais ou menos o Alexandre de Moraes fazer o que ele está fazendo no STF é mais ou menos quando você tem aquele marido para a mulher que é hétero, né? Que nem eu, infelizmente, e ela tem um marido que lava a louça, ajuda a cuidar do filho. É aquele famoso parabéns! Você não faz mais do que sua obrigação, entendeu? É que, infelizmente, a gente entrou numa extrema... nos polos, né? Esses polos extremos, então, entre progressismo e extrema-direita, tão antagônicos que o Alexandre de Moraes, na verdade, ele sustentou o mínimo da nossa democracia para que as nossas instituições continuassem em funcionamento, né? Então, na verdade, ele é o símbolo do quanto a gente retrocedeu. Então, assim, ele fazendo o trabalho dele, a gente fala, não, porque o Xandão, não sei o que, papapá. Mas, assim, ele fez o trabalho dele, só que nós sofremos um golpe tão grande em 2018 com a eleição do Bolsonaro, e com todo esse retrocesso imoral, amoral e ilegal que o governo do Bolsonaro trouxe ao nosso país, a legitimidade daquilo, de tudo de pior, da xenofobia, da misoginia, da própria corrupção, das rachadinhas, como a gente fala do Rio de Janeiro, de querer colocar a família se perpetuando no poder, e de vir com essa história de que o Brasil não pode virar uma Venezuela, de que a nossa bandeira nunca mais será vermelha, mas tirar com a cara do povo brasileiro durante a pandemia, tudo aquilo que a gente passou, não preciso ficar repetindo aqui para vocês, mas é sempre bom a gente lembrar o porquê que a nossa luta é importante, por que o nosso canal é importante, estar aqui é muito importante. Por que é tão importante vocês estarem aqui, financiar o nosso trabalho? Porque são canais como o nosso e tantos outros canais progressistas que combatem esse tipo de extremismo e radicalismo, fascismo. E juntos com a informação apurada, a informação de veículos idôneos, a gente sempre ali acompanhando as notícias, então a gente não acompanha só o campo progressista, eu não acompanho Metrópolis, acompanho Globo News, ou Globo, a gente está sempre atrás de diversas mídias hegemônicas também, para bater as informações, para a gente poder entender, e aí a gente faz uma análise mais progressista, realmente. Então, o nosso trabalho é muito importante, e é importante dizer que bom que nós temos um ministro que é comprometido em exercer o seu cargo no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Muitos aqui em São Paulo, sabe, ele foi secretário da Segurança Pública num tempo em que a nossa segurança pública, como sempre, foi muito fascistoide, sempre foi de bater em professor, sempre foi... a gente teve momentos de
negociações com facções aqui no estado de São Paulo. Existe essa lenda de que o governo do estado, junto com a Secretaria de Segurança Pública, teve que, em momentos, negociar com os comandos, com as facções criminosas, mas a gente tem que ficar feliz por ter um ministro que faz diferente, porque, infelizmente, a corrupção, a impunidade e a falta de comprometimento com os seus cargos e com as suas funções públicas, ela se tornou uma regra no nosso país. É por isso que muitas vezes se confunde essa figura do Alexandre de Moraes como uma figura heróica. Mas que bom que ele foi aquele que fugiu à regra e cumpriu o que se esperava. Então, eu queria fazer essa meia-culpa, porque eu acho importante. A gente não pode transformar as funções públicas que deveriam ser exercidas da forma correta, de maneira ilibada, com assertividade e com imparcialidade, num ato de heroísmo. O que a gente precisa combater é o fascismo, para que isso se torne a regra. O que o Alexandre de Moraes fez tem que se tornar a regra no nosso país. Eu acho que o Dino faz isso muito bem, Celso de Mello, que fez parte do STF, faz isso muito bem, e alguns políticos que são extremamente combativos no campo progressista fazem isso muito bem, mas eu queria deixar esse paralelo. Eu acho que a gente foi muito longe, e por isso que o Xandão teve esse destaque tão grande, porque a gente perdeu muito, sabe? A gente perdeu muito. A gente catou migalha depois da perda do Bolsonaro nas eleições de 2022. A gente literalmente viveu de migalhas. A gente viveu de migalhas naqueles 4 anos. Nosso país estava em frangalhos. Então é muito importante a gente trazer essa reflexão. É claro que a gente tem que respeitar o trabalho dele, mas a gente tem que entender que isso tem que ser a regra. Isso não pode ser exceção. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!